Olha só, é verdade que o BRB se livrou de uma roubada que seria comprar o Banco Master, né? Todo mundo sabia que a venda do Banco Master para o BRB significaria botar prejuízo, né, no Banco Estatal de Brasília, né, tirar do Vorcaro o problema e entregar a bomba para o Banco Regional de Brasília. Só que a coisa não está muito boa no BRB também não, tá? Porque lembra, o BRB chegou a fazer aporte de 12 bilhões no Banco Master antes da negociação de compra do Master. Foi esse aporte de 12 bilhões com títulos meio estranhos ali que levou o Banco Central a liquidar o Banco Master, porque viu que havia fraude ali, né? Desses 12 bilhões de títulos podres que o Banco Master entregou para o BRB, 2 bilhões já não conseguiram ser recuperados e muitos ainda não foram, nem tentaram recuperar, porque agora que o Banco Master liquidou. E aí surge um outro problema. Será que o BRB vai conseguir sobreviver a essa história? Porque eu estou achando que mesmo com... É lógico, seria muito pior, se o BRB chegasse a comprar o Banco Master. Mas não tenham dúvidas, eu acho que o prejuízo que o Banco Master deu no BRB através dessas conexões políticas que chegaram nesse esquema aí já foi enorme. Vamos entender esse troço aqui, porque olha só, a Moody's e a Standard Poor's retiraram os ratings do BRB a pedido do banco. Porque o banco sabe que tá na merda, cara. E olha só, eu não entendo muito de contabilidade de banco, tá? Então eu peguei aqui o balanço patrimonial do BRB e, de novo, eu não entendo muito, mas parece que o banco tem 62 bilhões de reais em ativos, tem 58 bilhões, 59 bilhões em passivo, o que dá um patrimônio líquido total de 3,5 bilhões de reais. E aí você faz a conta, 2 bilhões de reais do Banco Master já foram para o saco. E os outros 10, né? Porque eram 12 bilhões que o Banco de Brasília comprou do Master, né? Então, assim, eu não sei, mas a situação do BRB pode já estar comprometida por conta do Banco Master. Você que é contribuinte, principalmente o pessoal de Brasília que paga imposto em Brasília, se prepara, meu amigo, vocês vão ter que pagar mais essa lambança feita no setor público brasileiro. Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Hermenêutica Pentadimensional tirada do C Sharp, Liberal é o Caminho e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram dessa história? Quando chegou em março de 2025, o BRB anunciou que compraria o Master, uma operação extremamente curiosa, né? Uma coisa cheia de perguntas, né? Porque o BTG Pactual, que é um outro banco privado, tinha oferecido R$ 1 no Master. O BRB não, ofereceu 2 bilhões, né, em 54% do Master. O Master continuaria sendo gerenciado pelo Vorcaro. Uma coisa muito estranha, assim, né, um negócio muito de pai para filho, né? E aí o que aconteceu? O início dessa confusão toda foi justamente quando o Banco Central bloqueou essa venda do Master para o BRB. E por que o Banco Central bloqueou? Na época eles falaram que era porque o Master não estava solvente, que isso não era uma coisa muito boa e teve uma confusão danada. Inclusive a gente levantou aqui a possibilidade do Alexandre de Moraes estar envolvido desde aquela época na venda do Master para o BRB. Por quê? Porque lembra que a venda do Master para o BRB foi anunciada no final de março. No início de março, o Alexandre de Moraes tirou o Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, das investigações do 8 de janeiro. Então você lembra, né? O Alexandre de Moraes ele botou um monte de gente que ele não gostava nas investigações do 8 de janeiro, né? Qualquer pessoa que era contra o Alexandre de Moraes virou, entre aspas, golpista, de acordo com o, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes lá em Brasília. E, inclusive, o Ibanez Rocha, que é o governador de Brasília, que é um aliado de Bolsonaro, né? Então, o Ibanez Rocha estava nesse negócio. Ele, você viu, Bolsonaro foi condenado, um monte de general foi condenado, um monte de gente da Polícia Militar do Distrito Federal foi condenada também. Não foi só o pessoal do Bolsonaro, não. Teve também gente do Distrito Federal que foi condenado também. Eu acho injusto. Já falei para vocês, acho que esse processo é todo injusto. Mas, enfim, esse processo era uma arma de coação do Alexandre de Moraes. E aí, de repente, o Ibanez Rocha, que é uma figura notável nesse processo todo, foi inocentado. Não, o Ibanez Rocha está tranquilo, não teve nada, não deu ordem,
teve nada de errado. A polícia militar teve coisa de errada, mas o chefe da polícia militar, que é o Ibanez Rocha, não teve nada de errado. E essa foi a decisão do Alexandre de Moraes, né? E aí eu até já levantei isso num outro vídeo. Será que isso não foi justamente por conta de que, né, ele se comprometeu com o Alexandre de Moraes de comprar o Banco Master? Vamos lembrar que o Alexandre de Moraes já era, digamos, encarregado de negociar as coisas do Banco Master, né? O Banco Master já tinha fechado o contrato com a mulher do Alexandre de Moraes de 3 milhões por mês, um senhor contrato de advocacia, né? Que muita gente suspeita era muito mais do que isso, né? Era, na verdade, tráfico de influência, mas a gente não sabe. Estamos ainda na investigação dessa história, pode acontecer a CPI do Master e coisa e tal. O fato é que o Alexandre de Moraes soltou o Ibanez Rocha e o Ibanez Rocha, em seguida, ordenou o BRB para comprar o Master. E, de novo, todo mundo já sabia que o Banco Master estava na merda. Todo mundo já sabia, né? Assim, há muito tempo o pessoal já desconfiava do Banco Master, mas desde o início de 2024, quando teve aquela operação em que 2 gerentes da Caixa foram demitidos por conta de papéis do Banco Master, eu fiz o vídeo aqui, eu falei, olha só, esse Banco Master tá estranho essa coisa aqui. E, de fato, só se confirmou isso depois, né? O Banco Master tá mais do que estranho, é fraude mesmo. Alguns estão supondo agora que é fraude que pode chegar até o PCC, o primeiro comando da capital, até ao tráfico de drogas e coisa e tal. A gente não sabe ainda estão investigando a coisa. Mas que teve 12 bilhões de fraudes, teve. E aí que é o ponto, né? Porque, olha só, na cariação, o ex-presidente do BRB disse que o banco não recuperou 2 bilhões aportados pelo Master. Então, lembra que houve uma negociação antes, né, dessa compra do Banco Master, em que o BRB comprou ou aceitou 12 bilhões de carteiras de crédito, né? Aqui, ó. Paulo Henrique Costa afirmou aos investigadores que a substituição das falsas carteiras de crédito consignado foi interrompida por causa da liquidação do Banco de Vorcaro. Defesa diz que a atuação foi técnica e irregular, né? Então a dúvida o Banco Master tinha vendido para o BRB uma carteira com 12 bilhões de supostamente dívidas válidas, né? Eu já expliquei para vocês em outros vídeos como é que funciona esse negócio de vender dívida, né? Você, sei lá, trocou de carro, comprou um carro novo, aí fez um financiamento com o seu banco, sei lá, o Itaú, Bradesco, qualquer banco por aí. Essas financeiras, elas têm um título seu dizendo que você deve para elas uma tal grana. Elas podem vender esse título para outros bancos, para outras financeiras, né? No final das contas, o seu título pode estar, não sabe se lá onde esse título seu de dever. Você continua pagando para aquela mesma financeira, mas no final das contas o seu título pode ser negociado lá dentro, né? O caso é que o Master estava falsificando esses documentos, ou seja, inventava que havia uma dívida que alguém pegou emprestado com ele, um dinheiro, não sei o que, mas na verdade não tinha isso. Ninguém pegou emprestado com ele dinheiro. E aí vendia para o banco, né? E vendeu, e não era uma. Você pode imaginar que pode ser um erro, né? Às vezes o cara errou, né? Tinha ali um empréstimo que deu errado e não sei o que lá, o papel saiu. Não, meu amigo, era 12 bilhões de reais, cara. Não tem como. Já parou para pensar quanto carro que teria que vender? Quanto carro financiado teria que ter para fazer 12 bilhões? É muito dinheiro, cara, é muito empréstimo. Não, isso foi fraude mesmo, foi fraude aberta, né? E fraude grande, não é fraude pequenininha, não. E aí o que aconteceu? Quando teve essa operação com o banco, com o BRB, isso foi antes da proposta de venda. E foi essa operação de 12 bilhões que o Banco Central identificou créditos falsos e que ofereceu, e que começou justamente a investigação de fraude no Banco Master. No final, lembra, se o Banco Master simplesmente tivesse ido à falência, isso assim, não é crime, né? Assim, é gestão temerária, mas não é crime. A questão é que no caso do Banco Master não foi gestão temerária, foi fraude. O cara inventou 12 bilhões de dólares, 12 bilhões de reais de títulos falsos, né? E parece que ele estava substituindo esses títulos com o BRB. Ele havia se comprometido a substituir esses títulos por títulos verdadeiros, né, com o BRB. Só que parece que não chegou a fazer tudo, fez só 2 bilhões, o resto perdeu completamente, ou recebeu uma parte, perdeu 2 bilhões, eu não sei. O fato é que, no final das contas, houve prejuízo para o BRB. E não é um prejuízo que você possa ignorar, né? O balanço patrimonial mostra que todo o patrimônio líquido do banco é 3,5 bilhões. Se você perde 2 bilhões, meu amigo, tu jogou seu patrimônio pela metade, cara. Tu ficou numa situação muito mais difícil agora. O lucro do BRB, não sei se aparece aqui o lucro, mas estava falando em algum outro lugar aí, que parece que foi de 500 milhões ano passado o lucro do BRB, né?
E o lucro do BRB de 500 milhões, se você perdeu 2 bilhões num negócio só, se foi só 2 bilhões, porque como você está falando aqui, a coisa toda foi interrompida com a liquidação do Banco Master, né? Mas havia, pode ter tido outras coisas ali, pode ter ficado mais dinheiro devendo lá para o Master no final das contas. Pode ser que esses títulos que foram substituídos também não sejam títulos tão bons assim, né? Ou seja, a situação parece complicada para o BRB também, tá? É lógico, seria muito pior se ele tivesse comprado o Banco Master. Felizmente o Banco Central independente, mais uma conquista do governo Bolsonaro, impediu essa lambança completa para o pessoal de Brasília. Mas ó, tô para dizer para vocês que a situação do BRB não tá boa não, tá? Ó, pedir para tirar os ratings do BRB significa que o banco tá tão mal que ele sabe que não vai conseguir vender título dele por conta dessa lambança do Banco Master, né? Para pensar, esses ratings, mesmo que você tenha um rating ruim, é melhor você ter um rating ruim do que não ter nenhum rating. Porque você ter um rating ruim, você ainda consegue vender seus títulos, só vão cobrar para você um prêmio maior para você vender os títulos do banco. Se você não tem rating nenhum, você não consegue vender título nenhum, porque ninguém vai pagar para um banco que não tem rating, né? É igual o score de crédito. Aqui no Brasil, você pegar dinheiro emprestado, você sabe que você tem um score de crédito aqui no Brasil. Tem da Serasa, tem alguns scores de crédito por aí, né? Se você tiver um score ruim de crédito, você até consegue pegar emprestado, mas os juros vai ser alto, né? E se for muito ruim, não consegue não, mas se for só ruim, você consegue só com juros mais altos. Agora, se você não tiver score de crédito, você não consegue pegar dinheiro emprestado, cara. Não tem isso, ninguém vai te emprestar sem ter um score de crédito. E o mesmo princípio funciona para os bancos. Ninguém vai querer emprestar dinheiro para o BRB se o BRB não tem nenhum rating de banco. E o BRB pediu para tirar. Ou seja, a visão do BRB é que no momento que a Moody's e a Standard & Poor's olhassem para o balanço deles, esse balanço aqui, que esse daqui é o balanço de 2024, 2025 não saiu ainda. 2025, esse aqui é 2024. Como é que será que está isso em 2025, hein? Com essa lambança toda do Master, hein? Como é que terminou essa coisa aqui? Cara, eu imagino que deve ser uma coisa pavorosa, né? Deve ser uma coisa triste. Não saiu ainda o balanço de 2025. Quero só ver, com esse prejuízo do Master, a ponto do banco do BRB pedir para tirar o rating. Paz, cara. Aqui, ó, nossas classificações refletiam margens apertadas e rentabilidade do banco, métricas de capital restritas, governança e gestão de risco, particularmente à luz de investigações sobre suposta fraude de empréstimos adquiridos do Banco Master, ressalta um comunicado da SP nessa segunda-feira. Ou seja, viria uma bomba, né? E eles falam, não, vou tirar. Não, tira, nem mostra, deixa sem, melhor não falar nada. Rapaz, capaz do BRB cair, hein? Olha só, hein? É arriscado. Espero que não, seria uma tragédia para todo mundo, espero que não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.